quando a gente atende no consultório algum paciente que fala que tem uma doença rara e fica preocupado, quem vai cuidar de mim porque eu tenho uma doença rara? Será que alguém faz pesquisa nessa área? Então, é super bom ver uma plateia cheia de pessoas e eu poder voltar e falar para eles, ó, tem gente nessa causa da doença rara, isso vai melhorar, né? Existe uma luz no fim do túnel, né? E como eu mexo com oftalmologia, sempre realmente essa questão da luz, do enxergar, é super importante. Aqui, eu volto lá para trás, tá? 20 e tantos anos atrás, quem está aqui comigo na foto, professor McKusick, lá no Johns Hopkins, tá? E ele falava que o diagnóstico, ele não tinha que ser o diagnóstico só clínico, a gente tinha que ir adiante, tinha que ir buscar o diagnóstico molecular. Porque só quando a gente conhece a base da doença, a gente vai ter alguma coisa para oferecer para tratamento, tá? Então, em oftalmologia, a gente tem uma lista de exames oftalmológicos. Tem retinografia, OCT, autofluorescência, campo visual, um monte de coisa. Mas o diagnóstico dessas doenças, na maior parte das vezes, é clínico, é na consulta, tá? A gente usa uma retinografia para documentar. E a hora que a gente pensa num projeto de saúde pública, que você tem que decidir aonde você gasta o dinheiro e aonde você não gasta o dinheiro, tá? Eu colocaria o teste genético, tá, o exame genético nas distrofias de retina, logo lá em cima, porque ele vai me fazer uma diferença tremenda na conduta que eu vou ter depois. Então, essa semana mesmo eu recebi um paciente que ele tem a eletroretinografia de 1970, quando ele fez o diagnóstico, aí depois ele tem de 71, em 72 ele se encheu, ele pulou, aí tem de 73, 74, 75, até os dias de hoje. Então, você imagina, só o que ele gastou de exame de acompanhamento, que não viu nada, porque aquele exame já dá extinto da primeira vez, você vê um dinheiro mal alocado. E eu não sei, até hoje, né, qual que é o diagnóstico genético desse paciente, porque ele gastou onde ele não precisava. Então, a gente precisa de política pública para organizar isso, porque a gente precisa do diagnóstico, precisa do gene e precisa saber qual é a mutação, tá, daquele paciente, para todas as razões aqui que foram apresentadas aqui pelas minhas antecessoras. Então, a gente vai sequencia, tem sequenciadores fantásticos, cada vez tem baixado mais o custo, mas a incorporação no SUS ainda está muito complicada, e essa aí é uma meta, porque tudo que eu vou mostrar vai vir na sequência disso, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso de um painel que eu consiga sequenciar as retinopatias e que eu olhe esse monte de genes relacionados à distrofia e consiga identificar algumas coisas que são importantes para o meu paciente. E a gente começa a fazer painéis que são mais significativos para a população brasileira, onde tem exatamente os genes que eu vi mais frequentes nesse painel mais geral, tá? E mostrar que é importante a gente fazer a segregação da família. Então, por exemplo, tem uma doença de Stargardt, onde a pessoa tem uma mancha na área central da visão, ela só enxerga pelas laterais, tá? Essa doença, a pessoa pode ter 1, 2, 3, 4 mutações, todas envolvidas, e a gente só consegue desembaralhar o que é realmente a doença a hora que a gente faz a análise de segregação. Então, esse é outro ponto importante. A gente precisa de genotipagem, a gente precisa de segregação. Tá? Meu sonho é lá na frente, Chong. Eu não quero só a genotipagem, não. Tem que ter a segregação também. Tá? E tem aquele ditado lá, quem achava, quem não foi informado que era impossível foi lá e fez. Tá? Esse trabalho aqui é do grupo que eu coordeno, tem vários alunos de pós-graduação comigo lá na Unifesp, onde a gente fez o levantamento de genotipagem de vários pacientes. Tá? E com isso a gente sabe qual que é o panorama dessas doenças dentro do Brasil, quer dizer, qual distrofia é mais prevalente, por exemplo, a doença de Stargardt, como doença isolada e como gene isolado é o mais prevalente. A retinose pigmentar, como doença é a mais frequente, mas ela tem vários genes associados. Então, dentro disso, hoje a gente tem uma estatística com números bem maiores do que esse, mas 75% a gente consegue diagnóstico com genotipagem, e tem várias caselinhas pintadas nessa minha tabela aqui, que mostra o que está de verde claro, tem uma terapia gênica que está começando ali, está naquela fase de fase 1, fase 2. A que está com verde escuro já está um pouco mais adiantada, já tem pacientes feitos, algumas já estão em fase 3. O que está em rosa ali, o salmão, já é uma terapia que já está aprovada. Tá? Então, existe uma terapia gênica já aprovada em oftalmologia. Tá?
O que faz com que um teste genético já não seja mais só pesquisa, ele tem uma indicação clínica, porque eu vou mudar a conduta do paciente com aquele tratamento. Então, eu tenho que mudar a forma de pensar isso. E nessas doenças degenerativas, existe uma coisa que é a janela terapêutica, quer dizer, a pessoa nasce com a retina razoável em algumas doenças, e ela vai piorando e a pessoa vai perdendo a visão ao longo do tempo. Então, eu tenho que tratar quando eu ainda tenho célula para transfectar. Não adianta já ter perdido células e não ter aonde aquele vetor viral entrar e colocar o material genético dele. Tá? Então, eu tenho que detectar logo e tratar logo. Tá? Então, aqui mostrando um conceito de que a gente nas células tem o DNA, que vai fazer, vai ser o molde para a produção aqui do RNA, né, que vai codificar uma proteína, né, então é dogma central. Aqui a gente tem a proteína que faz a constituição do indivíduo. Então, por que eu recapitulei essa questão? Na questão da doença genética, a gente tem uma mutação que ela também é passada para o RNA e que vai aparecer depois na proteína. Tá? E aquela pessoa vai ter inserida no organismo dela uma proteína alterada. Tá? Então, eu vou ter o efeito da doença pela presença dessa proteína alterada ou pela falta da função da proteína que ela deveria fazer. Essa recapitulação é para separar para vocês três coisas. A gente pode tratar a doença com um remédio que vai atuar na proteína, com um remédio que vai estar repondo ali o RNA, ou um remédio que vai atuar ao nível do DNA. Tá? Então, proteína. Tá? Proteína, nem vou me ater tanto a essas questões, porque eu sabia que a doutora Ana e a doutora Chong iam falar agora, e elas já citaram, por exemplo, a mucopolissacaridose, que é uma das doenças que a gente trata por reposição enzimática. A mesma doença poderia também ser tratada por reposição do DNA, tá? A mesma mucopolissacaridose, né? Mas eu vou deixar para elas contarem essa história em outro momento. O RNA é outro foco de tratamento, tá? E foi um dos motivos que eu sei que o pessoal que veio do Usher, ali da RIMSA, do Grupo Brasil de Surdo-Cegueira, né? Cláudia Sofia, o Jorge, que estão aqui na sala, eles estão interessados em saber, porque eles sabem que começou a aparecer uma terapia que ela conserta a doença a nível do RNA. Tá? Então, se você consertar no RNA, ele vai sintetizar uma proteína normal e aí resolve o problema da pessoa, passa a ter aquela proteína, mesmo sem você ter modificado o DNA da célula, tá? Só no RNA. Então, uma dessas iniciativas em oftalmologia é do laboratório ProQR, que tem duas linhas de tratamento. Uma para o CEP290, que é um gene relacionado à maurose congênita de Leber, que é uma distrofia de retina na qual a pessoa já nasce com uma baixa visão. Então, é um bebê, tá? Você imagina a situação, os pais lá trazendo um bebê que não fixa, não olha, não presta atenção. Alguns têm alguma visão no decorrer da vida, outros já ficam cegos ao nascimento. Então, tem toda uma educação diferente, um impacto social para uma vida inteira dessa criança. E você saber que existe aí uma terapia que você pode fazer essa criança voltar a enxergar, quer dizer, é muito promissor. Tá? O CEP290, né, nesse estudo, não cobre todas as mutações. Tá? É um tratamento mutação específico. Tá? E no Usher 2A, que é um dos genes, é o gene mais relacionado ao síndrome de Usher, tem 2 estudos também usando RNA. Devolve o exon 13 inteiro, que é um alvo, um hotspot de mutação nesse gene, é onde mais tem mutação, mas não são todas as pessoas que têm mutação por alteração no exon 13. Tá? Ou é uma mutação específica, né? A mutação, em geral, tem uma grafia meio estranha ali, aquele número no fim ali da última linha, tá? Que mostra para a gente o endereço e qual foi a troca que foi feita naquele DNA. Não adianta eu fazer essa terapia para alguém que não tem essa mutação. Então, é um tratamento mutação específica, não só gene específico. Tá? Outro laboratório é o Editas, que vem mais ou menos com a mesma linha. É impressionante, assim, tudo de 1, 2 anos para cá, está pipocando empresas de biotecnologia nessa área, e fica até difícil de a gente prestar atenção qual que
cada lugar está fazendo. Tá? Lembra, a terceira forma da gente tratar é tratar no DNA. Tá? E aí é a terapia gênica com o nome mais convencional que a gente tem utilizado. Eu tive a sorte de ter acompanhado desde o começo, desde 2007, o início da terapia gênica do Luxturna lá na Filadélfia, e é uma terapia feita para o RPE65, que é um desses genes da doença de Leber. Tá? De novo, é aquela história da criança que já não enxerga e tem nistagmo desde o nascimento, vai para o neurologista, acham que tem autismo porque não interage, né? Então, essa do autismo sempre me deixa bem louca lá no consultório, quando eu vejo que estão achando que a criança tem autismo, mas o cego, muitas vezes, tem um comportamento diferente. Então, a gente tem que interpretar aquele comportamento para fazer o diagnóstico. Tá? Aqui um fundo de olho da primeira paciente que eu coloquei nesse clinical trial, onde ela participou, fez a cirurgia, colocou o vetor viral embaixo dessa retina, transfectou, levou para aquela célula o gene RPE65 que faltava, que é um gene do ciclo visual. Tá? O ciclo visual, ele cicla a vitamina A, quando está faltando essa enzima, ele não cicla, se você volta a dar para a célula, se a célula tem uma estrutura suficientemente ainda residual, ela começa a funcionar de novo. Então, isso virou agora uma medicação. Tá? Aqui é uma foto mais ou menos para imaginar como é a cirurgia, colocada embaixo da retina. Na Escola Paulista, a gente tem toda a estrutura para esse tipo de cirurgia, porque a gente fez protocolos de terapia celular, onde a gente colocou célula de epitélio pigmentado embaixo da retina, então, tecnicamente, a gente consegue fazer isso. Então, a gente espera que um dia possa tratar os pacientes lá. Tá? Foi aprovado recentemente, está em vias da Novartis trazer isso para o Brasil, vai ser uma nova luta aí. As pessoas melhoraram a visão, conseguiam fazer provas de labirinto, provas funcionais que mostram que isso melhora o dia a dia das pessoas. O mesmo laboratório tem terapia para corideremia e para retinose pigmentar autossômica dominante vindo. Opa. Aqui um estudo do qual eu sou investigadora principal na Escola Paulista para corideremia, que também é uma doença onde fecha o campo visual. A pessoa tem a visão só na área central da retina. Isso foi uma reunião dos pacientes quando começou esse estudo, e a gente está com ele em andamento por lá. Tá? Existem outros laboratórios trazendo terapias gênicas para outras áreas de visão. Tá? Vocês vão perder até as contas dessa história, de tantos que estão vindo. Usher para miosina 7A, tá? O Stargardt, o Stargen, que é para o gene ABCA4. Então, muita coisa acontecendo. Né? E especial interesse do pessoal da RIMSA, que está aqui, veio para verificar, saber como é que está essa história do Usher 2A, né, daquela tratamento com RNA, e como está essa questão da miosina 7A para a forma mais precoce do Usher, o Usher tipo 1. Tá? Então, tem vários genes associados ao Usher. Os mais frequentes são justamente os dois que têm a terapia, mas tem outros, então a gente não resolveu todos os problemas. E um outro detalhe, se uma pessoa faz uma terapia gênica para o olho, ela não trata a visão, a audição. Tá? Então, a terapia gênica ela é órgão isolado. Eu vou colocar dentro do olho, eu vou transfectar só o olho. Existe todo um controle para ver se essa célula, se esse vetor viral sai do olho, e aparentemente está bem isolado lá dentro. Então, tem se mostrado seguro. Tá? Outro laboratório aqui, com terapia para cromatopsia, que é uma alteração da visão de cores, que tem muita fotofobia e baixa visão, retinose pigmentar ligada ao X e outras. Tá? Mayra TX é outro laboratório. Existem ainda outras estratégias, fora essa história de RNA, DNA e proteína. Tá? Existe o CRISPR, que vocês também já ouviram falar, porque o Fantástico se encarregou de educar a população nesse assunto. Né? Só que ele acaba o programa, o pessoal já começa a me mandar o WhatsApp. Quero fazer CRISPR. Oh, meu Deus do céu. Né? O CRISPR, por enquanto, é para o camundongo. Tá? Ele ajuda muito a desenvolver a pesquisa, ele ajuda a gente a ter um animal transgênico para a gente poder testar essas terapias, mas não está na hora de fazer CRISPR na gente. Tá? Existem laboratórios que estão trazendo essa tecnologia para o CRISPR já para uma aplicação em oftalmologia e também em hemofilia. Tá? Então, vamos aguardar coisa nova chegando. Uma outra estratégia muito interessante é fazer uma terapia gênica
não no fotorreceptor cone bastonete, tá? Mas na célula ganglionar, que é a segunda na sequência do impulso nervoso até o cérebro. Então, se a primeira não está funcionando, vou ativar a segunda, que ela me faz o trabalho de levar a informação até o cérebro. Tá? Uma outra terapia aqui é uma terapia medicamentosa, que agora a gente vai começar, provavelmente, tá aguardando o ok final da Anvisa para começar, acredito que nos próximos meses, uma medicação oral para a doença de Stargardt, que interfere naquele ciclo da vitamina A. Tá? A ideia é que essa mancha central não progrida, tá? Que ela fique pequena e a gente consiga tratar desde a fase de criança mais para frente e segure essa doença para não perder a visão. Deixo aqui, finalmente, uma pergunta para vocês. Tá? Essa aqui é uma paciente, o aspecto fundoscópico da retina dessa paciente com alteração periférica e central, uma retina bem comprometida, não precisa ser médico para perceber que tem toda uma granulação ali por trás. O campo visual é restrito, a pessoa enxerga por uma areazinha central pequena, tem até um remanescente periférico ali lateral, mas uma visão bem avançada. Tá? E um teste genético mostrando que ela tem uma mutação no RPE65. Coloquei ela até olhando para vocês aqui, para vocês darem uma resposta para ela. Quer dizer, olhando não, porque ela está com dificuldade de enxergar. Tá? Então, e qual que é a pergunta dela? A pergunta é se nós vamos tratar esses pacientes que têm RPE65 com essa medicação que já está no mercado. Tá? Preço não vou nem falar, porque é absurdo. Tá? No futuro, com certeza vai baixar, porque as tecnologias vão barateando as coisas, mas essa é a primeira. E a questão é, nós vamos tratar ou não vamos tratar? Vamos deixar ela sem enxergar, perder aquele pouquinho que ela tem? Tá? Agora, a sua resposta ia mudar se por acaso ela fosse sua filha? Tá? Ou você vai ter uma resposta diferente? Tá? Como é que vai ser sua resposta na Sociedade para a Doença Rara? Que é exatamente esse fórum que a gente tem aqui. Como sociedade, a gente vai tratar? É uma doença rara, não tem tanto aqui no Brasil. Tá? Eu que cuido disso, devo ter mais ou menos uns 15 pacientes. Tá? É raro. Tá? Mas não acredito que tenha muitos a mais no Brasil do que esses 15, tá? Um ou outro, talvez. Tá? E pensar o que nós vamos fazer. Né? Essa aqui é a capa do jornal hoje, quem viu, né? Judicialização, correndo solto. Né? Nós vamos deixar essa paciente ter que fazer uma judicialização para receber a medicação, ou nós vamos criar uma forma onde isso ocorra dentro do sistema, sem a gente partir para isso que está sendo criticado. Né? Então, deixo essas perguntas para vocês. Tá? Então, nosso alvo como médico que atua nessa área é conseguir a genotipagem para o paciente pelo SUS e acesso a essas terapias ainda complicadas, né? Mas que estão chegando e que vão revolucionar a medicina, porque vão dar formas novas de tratar coisas que a gente não tratava, tratando exatamente no ponto onde a gente tem o erro genético. Muito obrigada. Isso aqui é uma foto antiga, já desde uma atuação do grupo de doenças raras lá para trás, lá no passado. Obrigado pela atenção de todos.